O home office, ou mesmo trabalho em campo, mudou a forma como as pessoas se relacionam com o dia a dia dela nas empresas, né? Cada vez mais ferramentas, cada vez mais possibilidades de se fazer o trabalho de qualquer lugar. Sobre isso que eu converso agora com o Silvio Vidotto, ele é diretor de marketing da Unify. Silvio, primeiro, obrigado pela presença, né? É isso, prazer. Bom, vocês estão lançando um novo produto aqui na FutureCon, que é o Circuit. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, assim, o que é ele, o que ele te oferece de possibilidade para as empresas. Ele é muito mais que o simples Slack, né, vamos dizer assim. Sim, o Circuit ele está trazendo para dentro das empresas toda a conversa que realmente interessa, a informação com muita segurança. A gente não quer, obviamente, né, concorrer, e nem é esse o ponto, com ferramentas de comunicação que hoje atendem até o usuário final, né? A gente realmente está olhando o mercado empresarial porque existem informações sigilosas das empresas, estratégicas das empresas, que hoje estão trafegando em ferramentas que infelizmente não têm os níveis de segurança e não tem nem o controle que é necessário por parte das empresas sobre essas informações. Então, eu não quero citar nomes aqui, mas vamos lá, né? Às vezes você numa conversa comercial, por exemplo, em vendas, passa detalhes do tipo, olha, estou fechando pela margem X, vou colocar esse preço aqui numa ferramenta de uso comum. Isso é uma informação muito sigilosa, uma informação do negócio, uma informação muito séria para ser compartilhada numa ferramenta, vamos dizer assim, de uso pessoal também. Até porque a gente sabe que existe uma rotatividade entre as pessoas. Se essa pessoa, uma vez sair da empresa, ela vai levar essa informação com ela para onde for, né? Se ela está, por exemplo, num ambiente um pouco mais controlado, tanto do ponto de vista de segurança da informação, como também do sigilo da própria informação, se uma pessoa deixa a empresa, a gente né? A gente, vamos dizer assim, elimina o acesso da empresa, da pessoa a essa ferramenta e a informação fica protegida. Então você consegue trabalhar as informações estratégicas de uma maneira melhor, né? Com mais controle pela empresa. Você já começou a falar um pouquinho, né? Mas em que essa solução se difere das outras mercados? Assim? Tá. O Circuit, bom, para quem não conhece o Circuit, né, visite www.circuit.com. Os diferenciais do Circuit. O Circuit é uma ferramenta que ele faz toda a parte de chat, voz, vídeo, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, basicamente. E tem muitas integrações também com outras ferramentas de trabalho das empresas, por exemplo, um SAP, por exemplo, um Salesforce. Além disso, a gente também traz, como Platform as a Service, a oportunidade para desenvolvedores de mercado fazerem as aplicações com o Starter Development Kit, né, um SDK, né, para que eles façam as integrações necessárias para o processo de negócio da empresa. Né? Então é muito rico em termos de funcionalidades. Além da comunicação propriamente dita, da colaboração em qualquer lugar, do Anywhere Working, que é uma coisa que a gente já conversou antigamente, né? É uma coisa assim que o Circuit permite que as empresas não tenham que mudar o processo delas, mas sim o Circuit, por meio de integrações, ele se adequa aos processos das empresas. Por exemplo, a gente acaba descobrindo novas facilidades, novas aplicações para o Circuit. Estava até conversando, né, um pouquinho antes, por exemplo, a gente recentemente passou por um processo de auditoria, né, de uma das normas lá de qualidade e tudo mais. E quando você passa por auditoria, você tem que comprovar para o auditor que algumas reuniões elas acontecem, que os documentos, as diretrizes são fáceis de encontrar dentro da empresa para que o colaborador tenha acesso, né? O Circuit, por exemplo, quando você encerra uma reunião, e não importa se ela é de voz, se ela é de vídeo, da maneira, os meios pelos quais você se comunicou com as pessoas, porque você encerra uma reunião, ele imprime naquela conversa do Circuit quando ela começou, quando ela terminou e quem participou. Então, uma ferramenta de colaboração que inclusive ele é auditável, por exemplo, para processo de auditoria, né? A gente vai descobrindo, à medida que a gente usa o Circuit, novas aplicações para uma ferramenta de colaboração que permite o trabalho em qualquer lugar. Legal. E tem uma outra solução interessante também que é Pay as you go, né? O modelo de negócio que a gente usa para o Circuit, as empresas elas podem pagar pelo uso, né? Então, na medida que você vai crescendo o número de colaboradores da sua empresa, você muda o contrato que você tem com a Unify e com a Atos, né? Para poder prover exatamente o número de licenças que você precisa para os seus colaboradores. Agora, como assim, no dia a dia, eu imagino que várias empresas hoje já entendem a importância do trabalho remoto, do trabalho de qualquer lugar, mas eu imagino que também ainda tem aquelas que sejam mais resistentes, né? Existe. O que você diz para essas empresas que ainda não assumiram essa postura de trabalho de qualquer lugar? Eu acho que tem que passar a usar as ferramentas de colaboração, né? Obviamente eu estou falando um pouco mais do Circuit aqui, mas as ferramentas de colaboração, em geral, elas passam a trazer para você facilidades assim que quem não usa não entende. Quem não mas usa, se a pessoa tem não medo, sabe. tem receio, tem a pessoa que tem que bater ponto, e aí? Tem cultura, né? Tem cultura da empresa. Esse é um desafio muito grande, né?
Mas se a empresa se abrir um pouquinho para permitir, por exemplo, que as reuniões da manhã sejam feitas de casa, o fator trânsito numa grande cidade é simplesmente eliminado, por exemplo. Outra coisa que você antes não consegue fazer, se você não usar uma ferramenta dessa, são reuniões de equipes distribuídas efetivamente globais. A gente tem os diferentes fusos horários e tudo mais. Se as pessoas se conectam na ferramenta de casa ou de onde estiverem, você começa a viabilizar, né, a realização de reuniões realmente globais. Eu participo, né, de reuniões, a minha equipe de marketing lá, a gente tem pessoas na China, tem pessoas na Alemanha, no UK, nos Estados Unidos, né? É meio difícil, porque quando a gente está aqui no meio do dia, o pessoal da Califórnia está acordando, o pessoal da China está indo dormir, né? Mas a gente tenta colocar em alguns horários, às vezes um perde, às vezes o outro ganha, mas que... Mas o revezamento também. Precisa, né? Mas esse tipo de ferramenta, se a gente pode trabalhar de qualquer lugar, permite esse tipo de reunião. Uma troca de ideias muito melhor. A diversidade, né, que a gente tanto prega e é necessária para que o negócio tenha mais inovação e tudo mais, ela realmente acontece com ferramentas de colaboração desse jeito. Legal. Silvio, sempre um prazer falar com você. Obrigado pela presença. Só isso? Só isso, já chega. Prazer. Valeu, mais uma vez, obrigadão. muito legal, viu? Valeu.